Meus irmãos, abramos nossas Bíblias no livro dos Salmos, no Salmo de número 67. Livro dos Salmos, Salmo de número 67. Assim nos diz a palavra do nosso Deus, Salmo 67. Ao mestre de canto, para instrumentos de cordas, salmo, cântico. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu o seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Amém. Meus irmãos, todos nós temos uma missão na vida. Todos, sem exceção, têm uma missão na vida. Mas é certo que ninguém conhece os detalhes dessa missão. Só Deus conhece esses detalhes. E a direção geral para a nossa missão já foi dada e pode ser seguida nesta vida, nesta terra, mesmo sem a clareza dos detalhes. A nossa missão, ou a nossa agenda mais fundamental, é a de amar a Deus e amar o próximo, assim como nós amamos a nós mesmos. Nos termos do Salmo 67, isso significa louvar a Deus com todo o nosso coração, alma e força, e ser um canal das bênçãos de Deus para a vida daqueles ou daquelas pessoas que ainda não conhecem ao Senhor Deus. As primeiras palavras desse poema fazem uso criativo de uma bênção famosa, aquela que era impetrada ou rogada pelo sacerdote de Deus Arão, que está em Números capítulo 6, cujo início soa assim: O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor te mostre o seu rosto radiante e tenha piedade de ti. O Senhor te mostre o seu rosto e te conceda paz. O propósito dessa bênção, na época em que ela foi impetrada ou rogada sobre o povo de Deus, era colocar a bênção de Deus sobre o povo de Israel. Deus disse: apenas diga o que eu estou dizendo, Arão, na frente do meu povo, e eu vou pôr a minha bênção sobre a vida dele. Mas aqui, irmãos, é como se o nosso salmista desse uma forma diferente. Aqui nós não temos exatamente uma bênção, mas é usada a substância da bênção de Arão, e ela é posta aqui no formato de uma petição, não de um rogo a Deus, mas de uma petição por parte do próprio povo. É para que o Senhor Deus estenda o alcance de sua bênção, que Ele dá a Israel, a todos os povos da terra, e não apenas com fartura de colheitas, não apenas com bens materiais, mas especialmente com o conhecimento da sua salvação. Então, o que nós temos aqui primeiro? O salmista pede a bênção de Deus para a igreja, versículo de número 1. Depois ele pede a Deus para que Deus seja louvado por todos os povos. Isso toma a parte interna do nosso salmo, os versos de 2 a 5. Depois ele retorna de novo a falar sobre a bênção sobre a igreja, versículo 6, e conclui fazendo uma espécie de combinação entre aquilo que se espera, de que Deus seja louvado não apenas pelo seu povo eleito Israel, mas que essa bênção se espalhe e assim todos os povos da terra, e não apenas o de Israel, o louve. O texto, e eu peço aos irmãos para que atentem para ele, porque é importante aqui o formato literário. O formato que está posto aqui nesse texto
é o formato chamado de quiástico ou quiasmo, que é um cruzamento repetido de algumas palavras ou de algumas ideias semelhantes. Eu mencionei há um tempo atrás um quiasmo famoso da nossa poética ou da nossa poesia, a poesia brasileira, que é do Carlos Drummond de Andrade, o poema a respeito da pedra, né? Que começa assim: no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Vocês têm o esquema caminho, pedra, pedra, caminho, não é? Nos dois extremos, caminho, mas o foco, o problema, ou a questão, ou a ênfase que é dada é em relação a esse assunto, essa tal pedra de que ele nos fala. No Salmo 67, nós temos esse mesmo esquema com a ênfase no centro do Salmo. Observem que os 2 primeiros versículos e os 2 últimos, eles pedem fundamentalmente o mesmo: é que sejamos, Senhor, canais da Tua bênção. Versículo 1 e 2, versículos 6 e 7, fundamentalmente pedem isso. Os versos 3 e 5 são idênticos. Eles dizem: louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. É como se o salmista estivesse aqui contemplando as muitas nações, com suas centenas de línguas. É como se ele estivesse olhando aqui, por exemplo, para o Pentecostes, para aquele dia em que inúmeras nações, representadas por aqueles que foram para as festas de Jerusalém, na descida do Espírito, estivessem falando todas numa mesma língua a respeito das grandezas de Deus. É como se ele estivesse pedindo aqui por um Pentecostes em todo o mundo. Com isso ele está dizendo: Senhor, que o louvor a Ti não se limite às fronteiras de Israel, mas seja espalhado, seja algo que contagie, por assim dizer, toda a terra. Esses 2 versos idênticos, 3 e 5, afunilam o nosso olhar para o centro do Salmo, que está no verso de número 4, que é ainda mais intenso, né? Como pedido, ele diz: alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. Aqui, neste caso específico, irmãos, a ideia do juízo divino, que em geral tem uma conotação negativa, aqui está de modo muito positivo, não ameaçador. O juízo de Deus não ameaça as pessoas aqui, porque é como se o salmista estivesse dizendo: Senhor, trate as pessoas do mundo, de fora do povo de Israel, como o Senhor trata o povo de Israel. É isso que ele está pedindo aqui. É como se fôssemos toda a humanidade, parte da família de Abraão. Isso ele está pedindo aqui, irmãos. E por isso é que os povos hão de exultar com a justiça de Deus aqui, porque Deus virá não para destruir o mundo, mas Deus viria aqui, pelo pedido do salmista, para salvar e manifestar o seu juízo justo e também a sua condução às nações. Mas vejam que essa exultação de que o Salmo nos fala, como um desejo aqui do salmista e, portanto, também do povo que cantava este Salmo, não é aqui uma simples euforia, irmãos. Não é apenas uma gratidão, uma festa, porque Deus tem sido bom para com todo mundo. A ideia aqui é mais profunda. Ela envolve um compromisso com Deus das nações. Assim como o povo de Israel tem um compromisso pactual, ele está pedindo: Senhor, estende este compromisso a todas as nações. Observem o verso de número 2. É pedido aqui que os perdidos encontrem o caminho e sejam salvos, naqueles termos em que nosso Senhor, mais à frente, na famosa oração sacerdotal em João 17, dirá: a vida eterna é o quê? A vida eterna é que as pessoas conheçam o Deus de Israel como Deus verdadeiro, porque elas não conhecem, elas não sabem quem é o Deus de Israel. O verso de número 3 nos fala também dessa relação profunda com Deus, que vai além da euforia ou da grande alegria ou da exultação, que os povos exaltem a bondade divina, não em termos genéricos, mas em termos do pacto, como se fossem eles próprios parte do povo de Deus, parte dos eleitos. E o verso de número 7 inclui respeito e muito provavelmente culto. Essa é uma bênção que está sendo pedida aqui, que já acontece na vida do povo de Israel, mas que ela está sendo pedida para que se estenda por todas as pessoas da terra.
Esta oração, irmãos, enfim, é pela conversão dos povos ao Senhor. É para que a bênção que vem sobre Israel, de uma relação profunda, pactual com Deus, seja estendida por todos os habitantes da terra. É para que os fiéis, qual luzeiros, qual portadores de luz, reflitam o brilho da luz do rosto do Senhor para todo o restante da terra, e que Deus assim seja conhecido entre as nações. As ideias básicas desse Salmo 67 têm suas raízes em alguns ensinos antigos, como, por exemplo, a ideia de que da semente de Abraão, um dia, seriam benditas todas as famílias da terra. Então, isso não é uma linguagem ou uma ideia do Novo Testamento, mas é algo que já está antecipado, pelo menos desde Gênesis 12, no chamado de Abraão. Também nós temos no ensino de Isaías, nos capítulos de 40 a 55, a visão de que os atos de Deus na vida do seu povo serviam como modos de manifestação de Deus a todo mundo, ou seja, as pessoas viam Deus abençoando a sua igreja e elas eram atraídas por aquilo, elas queriam saber o que era aquilo. Então já havia isso no Antigo Testamento. Deus abençoava Israel, não apenas para Israel ficar cheio das bênçãos de Deus, mas como um modo de Deus se revelar a sua misericórdia, revelar a sua bondade às nações. E até os próprios judeus, eles entendiam, irmãos, que a prece desse salmo só se realizaria com a vinda do Messias, a vinda de alguém que seria o filho de Abraão, aquele em quem todas as famílias da terra seriam benditas, aquele que traria uma espécie de reino que seria maior do que o povo de Israel, aquele que teria um reino comparado a uma rede, ou comparado a uma grande árvore, uma rede que pesca ou alcança peixes de todas as espécies, uma árvore que guarda em si ou tem em si pássaros de todas as espécies. E de fato, irmãos, o rosto de Deus brilhou como nunca na pessoa bendita do seu Filho Jesus Cristo, e também no favor, na certeza do favor que Ele nos dá por meio do seu Espírito que habita em nós. Nós, os gentios brasileiros, somos, de certo modo, uma resposta positiva de Deus a esta oração do Salmo 67. Deus, de fato, estendeu a sua bênção de Israel para todo o mundo. E nós somos aqueles que exultamos em Deus nos termos do verso de número 4, com o juízo divino, com o cuidado divino, com a condução divina. Para nós, o governo de Deus é claro e é reconhecido. Deus reina sobre toda a terra, saibam disso os homens ou não. Mas a igreja é o único lugar onde o reinado de Deus é sentido de modo consciente. As pessoas sabem aqui que Deus reina. Deus reina lá também, mas as pessoas não sabem. E elas precisam saber por meio do compartilhamento da palavra de Deus, da revelação divina. Em relação ao Novo Testamento, irmãos, o apóstolo Pedro continua a chamar o povo de Deus de raça ou de reino de sacerdotes, significando que, quando Deus abençoa você de algum modo, essa bênção de Deus deve fazer parte na sua vida do bem comum da humanidade. Você sempre deve ter um olhar para as pessoas de fora da igreja, mesmo que a sua bênção pareça ser muito eclesiástica ou apenas aplicável à dimensão eclesiástica do povo de Deus ou do reino de Deus. Nós devemos então, irmãos, procurar ser uma bênção para aqueles de fora, como agentes de Deus, como sacerdotes deste grande reino, dentro dos diversos modos ordenados pelo nosso Senhor. Para finalizar, eu gostaria de tecer algumas considerações sobre a bênção de Deus. Em nossa tradição, a bênção é rogada pelo ministro de Deus ao fim dos cultos, não é assim? Os irmãos sabem muito bem. Essa bênção, irmãos, ela substituiu o chamado sinal da cruz, aquele sinal que os católicos romanos fazem até hoje, não é? E o sinal da cruz era um movimento antigo
parte do gestuário antigo da igreja, mas a bênção, é claro, era mais antiga e era bíblica, não é? Além disso, o sinal da cruz tornou-se uma prática supersticiosa na Igreja Católica, uma espécie de amuleto, de repelente do mal. E até hoje, quando alguém fala uma coisa absurda, né, um movimento que se faz normalmente da cruz é com o fim de repelir aquela coisa ruim, né, e isolar a pessoa de algum tipo de maldade, de maldição. No entanto, a bênção de Deus, invocada por um ministro ou pronunciada com a ordem de Deus e com as garantias da palavra e do Espírito de Deus, sela a igreja com o nome do Senhor que é posto sobre ela. Há um grande estudioso da liturgia da nossa igreja, o Oliphant Old, que ele nos diz assim, a respeito desse assunto: como os reformadores bem sabiam, esta era a intenção por trás do sinal da cruz, usado com tanta frequência na celebração da missa. No entanto, nas igrejas da Reforma, o gesto que acompanhava a bênção era feito pelo ministro, que elevava suas mãos em direção ao povo. Nós devemos nos lembrar, irmãos, que quando a bênção é posta, ou ao ser posta ao fim do culto, isso quer dizer que a bênção servia como uma espécie de ponte entre o culto e a vida, ou o dia a dia dos cristãos. A ideia não era apenas abençoar o povo de Deus, mas era para que o povo de Deus fosse abençoado como sacerdote de Deus, como um povo que estava entre Deus e o mundo, como agentes da salvação de Deus nesse mundo, como um povo que seria usado para trazer de volta ou para expandir a bênção de Deus sobre o restante da terra. Deus põe a sua bênção sobre você todos os domingos com esse fim. Não é apenas para te proteger do mal, senão você cai no problema da benzedura. Não é apenas para te isolar do mal, não. É para te tornar também um instrumento, pela graça de Deus, na salvação de outras pessoas, na construção ou no estabelecimento do reino de Deus, no sentido da consciência dos indivíduos, porque Deus reina em todo o universo. Mas quem tem consciência disso são os cristãos, é o povo de Deus, irmãos. Pensem nisso, então, meus irmãos, que a bênção de Deus sobre nós serve a um propósito mais amplo do que o nosso bem-estar. Se de fato você é abençoado, se de fato você tem na sua vida o brilho da face de Deus, então o mundo em torno de você não pode continuar em trevas. Ele tem que ser iluminado. Ele tem que ser cheio do favor de Deus igualmente. Pensemos nisso, irmãos. Daqui a pouco invocaremos mais uma vez a bênção de Deus sobre nós. Lembre-se de que ela não é um fim em si mesma. Ela é um modo escolhido pelo próprio Deus para pôr a sua bênção sobre nós, pelo poder da palavra e do Espírito, a fim de que você seja um agente, a fim de que você reflita a luz do rosto de Deus, a fim de que você seja um agente do favor de Deus nesse mundo. É isso. Deus nos abençoe.